Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber Alexandra Vaz, professora e psicóloga e que é ativista pelas pessoas que estão agora em situação de rua. Seja bem-vinda, Alexandra. Muito obrigada pelo convite que me dirigiram e espero poder acrescentar-vos ao vosso excelente programa. Olha, é uma honra, porque pouca gente se preocupa com as populações, com as pessoas que estão em situação de rua no momento, não é? E eu queria começar perguntando a você o que a levou a fazer essa escolha? Como que você trilhou esse caminho? Este caminho de estar mais ao serviço dos outros na comunidade, Sim. eu penso que existiu desde sempre, na realidade. Desde criança, se calhar porque fui também educada por uma mãe que sempre teve esta vertente, e desde criança que me recordo de, naturalmente, ajudar os outros. Se as crianças que viviam próximos de nós e tinham dificuldades, por exemplo, na escola, dar-lhes algumas explicações, partilhar um bocadinho do tempo e do que se tinha, e foi sempre muito natural, portanto fez parte se calhar do crescimento. E quando esta situação se instalou, não é, na vida de todos nós, de forma mais particular, quero dizer, há sensivelmente um ano, aquilo que começou por ser, na verdade, a continuidade daquilo que vos contava, que é o auxílio ao vizinho. Na altura o que me pareceu fazer sentido era, numa altura de pandemia, de tanto medo, de tanto confinamento, de tanto isolamento, se calhar podermos valer ao vizinho, à pessoa que limpa as ruas todos os dias, ao senhor da mercearia da frente, ou a um idoso que de repente não tem apoio. Isto começou assim, e portanto apelei a quem conheço, que acha que o que faz é sempre pouco, mas na verdade esse pouco é enorme e tudo estava ao alcance de todos nós, com os devidos cuidados. Portanto, nunca mais paramos desde então, porque efetivamente as coisas também estão, como sabem, a realidade ainda é muito dura, ainda será muito dura durante muito tempo. Eu não acredito em dourar a pílula, perdoem-me esta expressão, de coisas que são tão graves quanto isto, quanto a condição humana. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana e acredito que melhores dias virão, sim, mas nesta altura as coisas irão ainda agudizar-se antes de poderem vir a melhorar. Esta é a minha leitura das coisas e sou uma pessoa bastante positiva. Eu acredito que vêm de facto dias melhores e que nos mantemos à tona, pelo menos enquanto isto durar, de forma tão aguda na vida de tanta gente, se nos lembrarmos que como um coletivo, como uma comunidade, que não se deve acomodar, não é, de todo, portanto a vossa comunidade partilho-a, não devemos, nós, está ao alcance de nós, podemos fazer muito de forma aparentemente muito pequenina, e foi desta forma que chegamos ao dia de hoje. Você tem sentido o agravamento das condições de vida, das condições psicológicas, tem sido muito grande, muito maior do que nos anos atrás, esse agravamento, nomeadamente da pobreza e daqueles que passaram a viver na rua e a necessitar de auxílio, daquele auxílio material, já não falo do auxílio psicológico, mas também do auxílio material. Tem aumentado muito o número dessas pessoas que você tem ajudado. Eu posso pegar carona na sua pergunta? E que tipo de pessoas são essas? Que tipo de população você tem visto crescer na rua? Na verdade, não é? Esta situação de pessoas em condição de sem-abrigo ou de atravessar adversidades existiu de forma, se calhar, mais aguda numas sociedades do que noutras, mas em Portugal, que é onde, de facto onde estamos, sempre existiu. O que acontece, efetivamente, é que nos últimos anos, e talvez neste último ano de forma muito incisiva, encontramos pessoas
a beneficiar, por exemplo, e muito bem, das refeições que são servidas em muitos espaços, como a Igreja do Marquês, como uma série de associações, porque está muita gente no terreno a tentar servir, nem que sejam refeições diárias. Isto para dizer que encontramos pessoas que se calhar ainda não vivem na rua, mas que dentro da sua casa, e estamos a falar de professores universitários, de pessoas com várias licenciaturas, com alguns mestrados, cuja vida de repente desabou, mas de uma forma tal que a prestação já não se consegue pagar, isto em termos muito práticos. A luz já não existe lá em casa, a água também já foi cortada e espera-se o dia em que nos tirarão o teto que se tem sobre a cabeça. E estas pessoas encontram-se agora nas filas onde são servidas refeições. E isto é um dos muitos exemplos que eu vos poderia dar. Portanto, efetivamente, isto tem acontecido cada vez mais. Não são apenas as pessoas que não têm qualificações. Mesmo aqueles que têm qualificações, disse-me até professores universitários. Sim, é verdade, é verdade. Que têm recorrido ao auxílio, digamos assim, caridoso, porque no fundo é a caridade que se está aí a falar, da Igreja do Marquês, não é? E um pouco daquilo que você faz, que auxilia com alimentos, com vestuário, com medicamentos e com dinheiro, inclusivamente ajuda para pagar a luz, não é verdade? Já chegamos a conseguir, não é uma coisa, como somos um grupo anónimo, na verdade, não é? Não somos uma associação formada. Há dias falavam os colegas do grupo disso, que se calhar era algo que deveríamos fazer, porque efetivamente o volume de trabalho é imenso e chegamos a muita gente, mas efetivamente consegue-se às vezes recursos, formas, sinergias que permitem, por exemplo, e permitiram em algumas situações para algumas famílias, por exemplo, conseguir liquidar algumas faturas de renda em atraso ou pagar várias faturas de luz e de água com alguns já avisos de corte e, portanto, depois têm que fazer acordos de pagamento, isto é. E, na verdade, se alguém que não tem este mês para pagar a sua luz continua sem poder trabalhar e sem ter onde ir buscar esse dinheiro, o próximo mês não vai ser melhor. E, portanto, as coisas agudizam-se. Isto é uma bola de neve, não é? Sim, e, portanto, felizmente que graças a alguns amigos extraordinários e anónimos, mas ao longo de meses conseguiu-se fazer, eu chamo-lhe um milagre, não é? Porque houve muitas famílias, ou algumas famílias que nos gostaria que fossem muitas, mas há algumas que, por exemplo, no Natal puderam pelo menos receber a ceia de Natal, mas também ter a sua luz em dia, a sua água em dia, as rendas em atraso em dia, e isto é muito gratificante, não é? Embora seja uma pequena gota, na verdade. E quem ajuda são pessoas e não empresas? Como é que é? Ou é um grupo misto? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Por isso é que estes amigos que vão caminhando connosco no grupo nos dizem: olha, Xana, está na altura, tu não paras de segunda a domingo e a bater portas e a buscar coisas e fazer, e é de uma sinergia de muitos. Mas olha, deveríamos ser uma associação, não é? Porque tudo que se calhar conseguiríamos outro tipo de apoios, outro tipo de ajudas que chegariam a quem precisa. E, efetivamente estamos agora a ponderar isto, porque ao fim de um ano o volume de trabalho não parou. E se não fosse a ajuda de muitos amigos anónimos, como vos digo, isto era totalmente impossível, porque não temos meios, não temos fundos, não temos qualquer apoio que não seja particular. Sim, é verdade. E as empresas têm apoiado? Não. Já me dirigi, não a empresas assim, grandes empresas, mas recordo, por exemplo, de ter ido, quando aparecem pedidos específicos, uma casa, por exemplo, que precisa de facto de tinta, porque o estado é deplorável, e entrar, por exemplo, num Leroy Merlin e sondar, não é? E em todo o lado fomos bem recebidos, muitas vezes eu e outros colegas, com esta questão da pandemia também nunca andamos muitos, mas colocam sempre esta questão. Até poderiam dar uma ajuda, mas não somos uma empresa, somos um grupo anónimo de pessoas que decidiu levar como missão fazer isto, não é? Portanto, há sempre esta questão, parece-me um bocadinho, se calhar num contexto legal e burocrático, que deve ser um procedimento normal, não é?
Portanto, não conseguimos ainda um apoio a esse nível formal de empresas, não. E, por exemplo, no que toca à eletricidade, a EDP tem ajudado alguma coisa? Não, não, na verdade não. Ah, Eu acredito que há uma série de ajudas que poderiam ser desbloqueadas, mas também acredito que há uma série de pessoas em alguns lugares, tenho que o dizer sem pejo, que se escondem atrás de uma linha qualquer que existirá, em vez de se calhar sondar todas as outras que poderiam ajudar e desbloquear. Eu penso que as pessoas, as famílias têm tido também muitos problemas a este nível, em chegar, até elas próprias, de forma particular, apresentando, por exemplo, uma situação de carência absoluta, que é provada, não é? Porque há situações que são provadas, e se calhar podiam ter tido também muito mais apoio por parte do EDP, por parte de um SEMAS, de um Serviço das Águas, assim, e portanto nós também ainda não senti, como grupo, que isso nos fosse assim facilmente facilitado, não, não é? Alexandra, eu tenho uma dúvida. Foi tão alardeado que não se cortaria a luz, não se cortaria a água das pessoas enquanto na pandemia, enquanto essa situação perdurasse, mas não é o que eu tenho visto, não é? Não, está muita gente sem luz e sem água, ou então, para não estar, com acordos de pagamento que permitam que vos diga são um ultraje. Porque as pessoas, volto a dizer, estão em situação de carência extrema, de pobreza extrema. Não têm como sequer assinar aquele acordo, não sabendo de antemão que vão falhar. Isto é terrível. Se a pessoa está sem emprego, como é que ela pode assumir um compromisso que mês que vem está tudo em dia? Não tem como, não é? Não era preciso haver um movimento da população em geral? E do Estado e a Segurança outra Social? coisa. Qual é o papel do Estado e da Segurança Social nisso? Tem falado à Segurança Social, tem falado ao Estado nessas situações desesperadas? O que é que têm encontrado pela frente? E esse auxílio não chega? Olha, chega muito devagar. Há técnicos e técnicos, eu dou esta ressalva porque há excelentes técnicos nos serviços sociais, nos serviços de saúde, que tentam e que fazem muitíssimo. Isto para mim é muito importante dizer, porque são esses que me permitem continuar a acreditar. Mas efetivamente estamos à mercê de quem recebe estes pedidos e de quem tem a capacidade de fazer algo. E posso dizer-vos, por exemplo, que há uns meses atrás, quando solicitei a uma família autorização para, em nome deles, contactar, por exemplo, uma assistente social, porque passavam-se semanas e a situação não melhorava, como é lógico, e quando liguei, posso dizer-vos que a senhora em questão me disse que os senhores até deviam estar agradecidos, porque o processo até estava a ser rápido, e portanto que estivessem descansados. E eu perguntei, muito bem, mas então por favor defina-me rápido, o que é um processo que está a andar de forma rápida? Explique-me isto como se eu tivesse 3 anos. E a senhora disse, então está rapidíssimo, 2, 3, 4 semanas e tem ajuda. Eu disse, minha senhora, a fome não espera 2, 3 nem 4 semanas. Esta é a realidade. E, portanto, como é que vivem estas pessoas, às vezes com filhos em casa, numa altura em que fecham as escolas, se bem se recordam, e já aconteceu várias vezes, e até aquele fornecimento, por exemplo, de refeições que é feito às crianças nas escolas públicas, ajuda imensas famílias, porque sabem que à meia da manhã há uma merenda, há um almoço, há um lanche todos os dias. E mesmo nas alturas em que se encerrou, agora desta vez, por exemplo, as refeições passaram a ser servidas em regime de takeaway, felizmente, para essas famílias poderem ir buscar, porque de outra forma parece que a fome pode esperar e os serviços ainda se acham no direito de dizer que as pessoas deviam estar agradecidas, porque são só 2, 3 semanas. Então, não existe auxílio de emergência, auxílio de um dia para o outro, por exemplo, ou de 2 ou 3 dias, porque a Segurança Social não é obrigada a saber as reais condições de cada família, de cada não é? família. Mas pode inteirar-se junto das juntas de freguesia, junto das câmaras, por exemplo. E também as juntas de freguesia e as câmaras têm tido algum papel nesse aspecto para além da Segurança Social?
nessa ajuda aos mais carenciados? Eu continuo a achar que sim, por exemplo, continua a haver apoio, ele é insuficiente, não é? Por exemplo, qualquer família, imaginemos, agora temos esta questão das restrições de mobilidade entre concelhos também, não é? É todo um período muito peculiar, mas qualquer família que resida, por exemplo, ali no Porto, eu digo isto, estou em Gondomar neste momento, mas no Porto, que se dirija a um banco alimentar contra a fome, ou que se dirija ao coração da cidade, que são algumas associações e instituições, levam a sua identificação dela e do agregado familiar, sempre, e na hora, no mínimo, trazem qualquer coisa, um cabaz para casa, portanto, não ficam sem nada. Agora, o cabaz, lá está, também às vezes não garante, é fantástico darem, por exemplo, uma garrafa de azeite, que é caríssima, um sal, um pacote de arroz e um pacote de massa. E pronto, não é? Eu compreendo, já é muito bom, mas o que é que as pessoas vão fazer com aquilo quando chegarem a casa? Com 4 filhos pela mão às vezes e 5, se calhar precisavam, já não digo carne ou peixe, que é muito difícil arranjar, mas se calhar uns enlatados, se calhar um atum, se calhar alguma coisa, não é? Portanto, eu penso que as instituições fazem e vão fazendo e fornecem, e há sítios, nós sabemos, há associações que elas próprias efetivamente recebem esse apoio, por exemplo, iogurtes, leite, isso sim para estas famílias é muito bom, e que podem efetivamente ir distribuindo nas suas populações este género de alimentos. Portanto, sim, são sempre 2 pesos e 2 medidas, não é? É insuficiente, mas efetivamente há que louvar o trabalho de muita gente que vai providenciando este apoio de emergência, não é? De que naquele dia garanta que pelo menos a pessoa alguma coisa leva, alguma coisa tem. Sim, sim, existe. Sim, mas isso é um trabalho voluntário, é um trabalho um pouco caritativo, quando, por parte das entidades públicas, nomeadamente as juntas de freguesia, que estão ali junto às pessoas e que conhecem as pessoas, têm condições, ou pelo menos deviam conhecer, e têm condições para conhecer as pessoas, devia haver por parte dessas entidades apoio também a essa gente no que toca não só à alimentação, mas também a rendas, a eletricidade, a água, etc. E isso tem-se verificado. Qual a sua percepção da atuação, quer das juntas de freguesia, quer das câmaras municipais, que estão junto às populações, no sentido de as apoiarem neste momento tão difícil? Sim, sim, sim. A Junta tem tentado imenso. Também foi um desafio para as juntas e para as autarquias, efetivamente, quando se instalou a pandemia, porque muitas delas fornecem, por exemplo, apoio domiciliário aos idosos, das pessoas dos seus concelhos, das suas freguesias, e quando se instalou isto no ano passado, virou-se tudo do avesso. Portanto, foi preciso quase reestruturar toda uma intervenção que naquela altura não era execuível. Mas isto sentiu-se a vários níveis, não é? Agora, sei que, por exemplo, muitas juntas estão a retomar esse trabalho muito bem, voltaram agora novamente esta intervenção nas comunidades, nos seus idosos, nas pessoas mais carenciadas, e sinto que estão a ser feitas, de facto, as coisas estão a ser feitas de uma forma mais prática, mais direcionada e menos burocrática. Sim, 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 é o que eu tenho tentado recolher feedback. Penso que agora, estes últimos meses, se sente isto de forma mais particular, e espero que seja o início de uma melhoria a este nível, nestes setores de serviço à comunidade, na saúde, na educação, no apoio social, porque se assim não for, bom, ponho aqui umas reticências. E me conta uma coisa, Alexandra, quantas pessoas fazem parte desse grupo que você pertence? Do meu grupo da Ação Solidária a que pertencemos. Eu diria que na estrutura seremos talvez 6, 7 pessoas. Alguns de nós já nos conhecemos há imensos anos, mas na verdade ao longo deste ano já me sinto orgulhosa de poder chamar amigos, porque efetivamente ficamos
amigos com pessoas que conheci ao longo deste ano no âmbito da ação, e que são amigos com quem não estou diariamente, mas que estão muito presentes e que vão sendo já parte desta pedra basilar que nos orienta, sim, sim. Portanto, acho que já somos uns quantos, eu diria umas 15, 20 pessoas de gente maravilhosa e profundamente humana que tem caminhado connosco no grupo. Sabe que me preocupa sobremaneira as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, as pessoas que estão vulneráveis, que estão nesse momento sofrendo muito pelo próprio confinamento, não é? Porque há toda uma assistência que foi interrompida, não é? Toda uma rede de apoio que precisa sempre, esse grupo sempre precisa, né? Um grupo muito vulnerável. Então, você percebe algum tipo de assistência ou de preocupação nesse sentido para essas pessoas? Eu É digo, uma luta tão grande, Lorelei, na assistência, quer dizer, sim, é uma luta imensa. Ainda se luta muito aqui pelo direito a que alguém com necessidades especiais tenha os direitos e o acesso e a assistência que lhe permitam uma vida de autonomia, dentro daquilo que é a sua condição, mas de autonomia. Ainda é uma luta, ao contrário de outros países onde isto já é vivido de uma forma fantástica, ainda não sinto isso, e efetivamente também foi um desafio este ano, porque muita gente se encontrou assim, com limitações de mobilidade, e de repente quem é que nos vai buscar as compras, quem é que me traz as coisas a casa, porque eu não vou poder sair, que eu não tenho quem me leve. Sim, 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 infelizmente aconteceu e vai acontecendo, né? Nós no grupo, por exemplo, recebemos um pedido ano passado. No grupo normalmente pedem coisas, bens essenciais, alimentos, e havia alguém que solicitava uma máquina de café, que praticamente o jovem foi cilindrado pelo facto de pedir a máquina de café, que entenderam ser um luxo, não era um bem de necessidade vital para a sua vida. E depois pediu o número a esse jovem e falamos, e era um jovem que é paraplégico, que está em casa e estava confinado, e um rapaz maravilhoso que só queria era um cafezinho por dia. E o único luxo que ele tinha na vida, para além dos livros que falamos bastante tempo, que foi uma delícia, era aquele café. Portanto, não era uma coisa supérflua aquela máquina. Não foi, fui a levar, como é lógico, incluindo o café, e foi uma delícia, e ainda tomei o café com ele. Porque, lá está, uma coisa destas, fez toda a diferença do mundo. Eu fico preocupada também porque você vê o que é conceito, o que é o luxo para um é necessidade básica para o outro, não é? E, enfim, eu vejo também a necessidade dessas pessoas, por exemplo, de um remédio, um atendimento especializado que nesse momento é interrompido, não é? Sim, sim, sim. E há voluntários, há pessoas para fazer isso? Como é que vocês fazem? Como é que vocês têm notícia dessas pessoas? Sim, 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 nós vamos, aliás, é uma das coisas que fazemos também, é exatamente se houver alguém que precisa de um medicamento e não tem como, desde que seja nesta zona, não é? Estamos agora muito claro. limitados, mas se levar, conseguir ir à farmácia, aviar a medicação e deixar-lhes em casa, e inclusivamente articulou-se, e nunca houve um centro de saúde aqui que dissesse que não, se é necessário administrar a medicação de forma profissional e técnica, então solicitamos, e houve sempre alguém, um enfermeiro que se dirigiu connosco, ainda em altura mesmo de confinamento, para que esta pessoa pudesse ter a sua injeção, pudesse ter a sua avaliação. Sim, sim, sim. Temos é de insistir. Então, por aquilo que eu vejo, há uma certa solidariedade, uma certa fraternidade na sociedade, entre as pessoas particulares e até em quem ocupa cargos públicos. Estava a falar em enfermeiros dos centros de saúde e outras pessoas, médicos, eventualmente. Essa solidariedade, esse calor humano português está a vir ao de cima agora nesta situação de pandemia. Sim, 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 eu acredito muito nisso e vejo isto acontecer. Por isso é que aquilo que acontece de menos bom, vou dizer-lhe assim,
de facto não consegue apagar tudo isto. São muitas as pessoas particulares, mas que de facto ocupam cargos assim. São muita gente que trabalha na linha da frente, que trabalha na linha da saúde. Posso dizer-vos, por exemplo, que perto do Natal tínhamos um apelo muito longe daqui e sabíamos que não íamos lá conseguir chegar. E foi um grupo de enfermeiros, de pessoal assistente e médico do Hospital São João, que estava na linha da frente da linha Covid, que se juntou, angariou o dinheiro e fez uma compra online que permitiu levar a esta família tudo. Portanto, e chegar-lhes assim um cabaz generoso para não lhes faltar nada há muito tempo. Portanto, isto acontece. Acontece médicos, advogados, pessoas que trabalham na saúde, na educação, mas que de facto chegam até nós de forma particular e que nos vão dando preciosas ajudas como esta, sim. Portanto, esta sinergia, esta capacidade que nós temos de, enquanto coletivo, a percebermos a nossa força, é extraordinário. Isto é o que me move a mim e eu vejo isto no terreno todos os dias. Alexandra, eu acho que seria bom que você deixasse para nós o número do seu contato, do seu telemóvel, de um telefone que a gente pudesse deixar na tela, para que as pessoas que têm disponibilidade e queiram fazer parte, né, desse grupo de benfeitores, possam fazer contato com você. O que você acha? É fantástico, fantástico. Eu agradeço toda a ajuda e, sobretudo, este conhecimento, porque há tanta coisa que eu não consigo dominar, que eu não conheço ainda, e tanta gente fantástica que nos pode acrescentar tanto, que eu fico profundamente grata, sem dúvida. Por isso, deixo-vos então o meu contacto de telemóvel. Deixo só a ressalva de que o meu relógio funciona de segunda a domingo, nem sempre consigo atender logo a chamada, mas que me deixem uma mensagem escrita a que responderei assim que possível. E então o meu contacto é o 91 o 939 0354. Nós vamos passar esse número em rodapé para as pessoas que quiserem ajudar, quiserem juntar-se a si, ou eventualmente até precisarem de ajuda, não é? Isso que lhes ia precisamente pedir, se conhecerem alguém. As pessoas e empresas e instituições, não é? É maravilhoso se houver mesmo alguém que também precise, porque muitas vezes entre grupos podemos ajudar-nos. Há coisas que falta aqui, mas existe ali e nós conseguimos fazer isso. Portanto, fico-vos muito grata se continuarmos esta sinergia e a acreditar que sim, que a dignidade não pode ter preço, de forma alguma. E cabe-nos a nós fazer isto todos os dias, se for possível. Estamos já um pouco avançados na hora, nós temos limitações de tempo, como calcula, mas eu não queria deixar de lhe fazer uma das juntas, e a Lorelai irá eventualmente fazer outra para terminar o nosso programa, mas há uma questão que é a questão psicológica do sofrimento, propriamente do sofrimento moral, do isolamento, da solidão, que as pessoas sentem em consequência desta pandemia. Vocês também têm esse contacto humano e você é psicóloga também e, portanto, está vocacionada precisamente para esse contacto, para ajudar as pessoas neste momento de sofrimento. O vosso grupo também pratica essa ajuda, não só material, mas também moral, psicológica, afetiva, para as pessoas ultrapassarem o sofrimento e o medo, a angústia pelo futuro? Sim, eu penso que é uma componente muito importante, de facto, se calhar por defeito de formação, e digo isto sem qualquer negatividade, é uma coisa boa, mas para mim não é concebível qualquer tipo de intervenção com pessoas sem esta componente, sem a parte humana, porque nós somos pessoas, nós somos de facto humanos. Portanto, eu digo aos colegas, quando vamos e levamos o que levamos, seja lá o que for, às vezes mais importante do que chegar com alimentos são os minutos em que se olhou no olho, em que se escutou com o coração, em que a pessoa sentiu com força, em que a pessoa se sentiu elevada.
em que pôde partilhar num lugar de não julgamento, e sentir-se parte de um coletivo, não se sentir diminuída, não se sentir rotulada. Portanto, ainda hoje, alguns, se calhar, das pessoas que estiveram sem apoio domiciliário ano passado, eu posso dizer-vos de forma particular, continuo a visitá-las semanalmente, porque são umas maravilhosas octogenárias que vivem sozinhas na minha zona de residência, são extraordinárias, tenho aprendido imenso e passado momentos belíssimos, mas que sinto, elas já têm apoio, tudo foi retomado, mas esta componente continua a ser importante, aquela visita, a partilha do chá, às vezes do abraço, porque confesso-vos que estas senhoras maravilhosas nem sempre conseguem segurar e correm de braços abertos e abraçam. Porque de facto o abraço une-nos, lembra-nos que nós pertencemos a algo maior do que nós. Isto não é metafísico, isto é ciência, é humanidade. Nós somos incríveis juntos. Podemos dar muito desse amor incondicional que nos mantém de pé, que nos mantém com fé, que nos reforça o sistema imunitário, que nos prepara para as pandemias da vida, como eu digo, que nos mantém com mais força, não é? De forma natural. E isto é essencial, portanto o grupo sempre que vai, isto existe, tem que ir connosco sempre, sempre. É uma condição sine qua non da intervenção para mim, com as pessoas e com a vida. Alexandra, adoraria continuar a nossa conversa, muito agradável, muito útil, sobretudo porque valoriza sempre o contato humano, que é essencial nesse momento. Mas, devido à nossa impossibilidade de tempo, eu gostaria que você deixasse as suas últimas palavras para que a gente possa encerrar. Olha, eu queria encerrar agradecendo mais uma vez o convite que me fizeram. Foi maravilhoso poder partilhar convosco também esta parte muito importante da minha vida. Fico-vos muito grata e queria apelar a que as pessoas, todos nós, sejamos de facto solidários e humanos. Eu confesso que eu não gosto tanto da palavra caridade, porque parece que a caridade nos coloca assim num elevado, numa posição quase vertical, ou pelo menos encontro isso no terreno. Olhamos de cima, não é? Estamos a ajudar, sim, mas somos superiores a alguém. Eu gosto da solidariedade, gosto muito. Coloca-me ao mesmo nível, torna-me humilde, lembra-me que o outro, não existe o outro, os outros não existem, somos todos parte de um coletivo, não é? E então apelo para que nós, todos nós, enquanto pessoas, sejamos mais humanos, sejamos mais unidos, sejamos mais dignos, mais íntegros, porque faz toda a diferença e acredito que nós poderemos ser uma sociedade muito mais saudável se assim formos. Muito obrigado, Alexandra. Foi magnífico estar consigo. Nós sentimos que, afinal de contas, há muito do humano que é muito bom e nessa bondade há muita beleza também, muita beleza interior. Obrigado mais uma vez, obrigado sempre, e nós procuraremos divulgar o mais possível o seu trabalho de solidariedade, de amor aos outros, de amor à comunidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Alexandra. Um prazer sempre recebê-la. E agradecemos especialmente a você que nos segue nas nossas redes sociais, no YouTube, e pedimos que você dê like, coloque gostos e compartilhe esse conteúdo. Vamos fazer isso chegar a mais pessoas. Quem sabe podemos ajudar mais gente. Obrigada, até o próximo Enfoque.